Bom, eu sou Almir Brito, apresentando o Jornal Correio da Baixada Entrevista. Estou recebendo aqui hoje 3 pessoas que trabalham diretamente com mototáxi em Japeri: Marcelo, Luiz Fernando, muito conhecido como Nino, e Marco Aurélio. Sejam muito bem-vindos e vamos começar esse bate-papo aqui de forma bem à vontade. Eu gostaria de saber de vocês como que foi, quem teve essa ideia de iniciar esse trabalho no município, hoje de excelente relevância. Boa tarde, senhor amigo, tudo bom? Então, mais ou menos em 2000, eu, Nino e mais outros amigos que estavam desempregados, sempre a gente passava por outro lugar, como passava por Queimados, Nova Iguaçu, sempre teve mototáxi. E lá em Japeri não tinha mototáxi. Aí juntamos amigos para a gente implementar o mototáxi em Japeri, onde criamos a primeira cooperativa de mototáxi, totalmente legalizado. Hoje não é mais legalizada porque a prefeitura já regulamenta de outra forma. E foi nessa conversa de amigo que a gente conseguiu montar hoje um mototáxi que total hoje são uns 400 motos lá em Japeri. Começamos com 3, 4, 5 pessoas. Quando começou foram 3, depois veio mais 5, né? E aí foi crescendo. No princípio a gente tinha aquela dificuldade, inclusive com os passageiros, porque ninguém queria andar de moto, né? As pessoas tinham receio, né? Eram visto até, algumas pessoas viam até como, pô, esses caras são malucos andar de mototáxi. Então a gente começou a chamar mais amigos, né? Que tinham moto, pô, pessoal, vem trabalhar com a gente, vamos fazer número para poder ter mais passageiros e tal, né? A princípio, dando mais ou menos uma especificação geográfica, só quem andava de moto no princípio era o pessoal do Santa Amélia e Dela Mare. São Jorge, os outros bairros, bairros mais próximos, ninguém queria andar de moto. Só os bairros mais longe um pouco, que andavam de moto. Inclusive a gente ajudava muito, porque a precarização do transporte público era muito grande. Era pior do que é hoje em dia, que ainda é precário. Mas na época era muito pior. E o mototáxi começou a crescer, foi crescendo. Quando a gente montou a cooperativa, nós éramos 60 no nosso ponto. Hoje em dia, como o Marcelo falou, tem em torno aí de 400 mototáxis aí no município, que, né, levam sustento para suas famílias, né, geram, como se fosse uma geração de emprego, porque gera renda no município, o cara leva o sustento, ele faz as compras dele dentro do município, paga suas contas no município, e a gente consegue com isso fazer girar o dinheiro dentro do município mesmo, né, o dinheiro não sai do município. É realmente um trabalho de grande relevância por causa gera o emprego e renda, onde vocês, com o lucro disso, porque você tem as despesas, e do lucro disso vocês vão partilhar com a família e gastam dentro do próprio município, gerando, movimentando a economia do município, né? Verdade. Ou seja, o que começou com uma ideia, que geralmente toda ideia começa com alguém sempre reprovando, né? Isso mesmo. Acha assim, pô, esses caras são malucos, são loucos. Mas todas as ideias são mais ou menos começam dessa forma. E hoje vocês veem qual a importância do papel do mototaxista no município, e se é que pode também até se estender também para os motoboys, né? Porque é uma categoria, vocês dois, mototaxista e motoboy, estão regularizados pela Lei Federal 12.009/2009, na classe de motoboy e taxistas, para trabalharem, e hoje dando um conforto incrível, porque hoje você tem um delivery, você está em casa, pede seu lanche, ou então você sai logo da estação e você tem um mototáxi ali para se locomover. Se hoje, vocês já imaginaram, se hoje vocês parassem com esse trabalho, como que seria, como que ficaria hoje Japeri se de repente o mototaxista acabasse? Como é que seria? Ia ficar muito prejudicado, até porque aonde nós vamos, o ônibus não vai no sul, porque tu tira pelo Santa Amélia, o ônibus só passa na principal, e as ruas paralelas são imensas, são enormes. Então o mototaxista, ele leva a bolsa, ele vai onde a pessoa quer, não parar na esquina. Entra onde um carro também não entra. É isso mesmo. Além da dificuldade de acesso, né? Porque a infraestrutura da cidade em si, a cidade não é toda pavimentada, tem muitas ruas que ainda são de chão, de barro inclusive,
e com dificuldade de acesso, a gente passa por caminhos, tem ruas que não tem nem barro, é só grama e uma trilha no meio. Então como que um carro vai passar, até carroça não passa, então a moto ela alcança lugares onde, vamos dizer assim, onde ninguém praticamente vai. É um transporte que ele é muito prático, muito versátil, né? É essencial para o município. Então assim, eu penso da seguinte forma, hoje, não só o mototáxi, né, como você falou dos motoboys e entregadores e tudo mais, sem as motos para atender, né, porque tem delivery, a população é atendida pelo mototáxi, pelo delivery, pelos motoboys, pelos entregadores e tudo mais. Sem as motos hoje em dia ia ser muito difícil para a população. Hoje é essencial para a população o trabalho com motos e principalmente em relação ao transporte, o mototáxi. Eu falei isso aí, se não tivesse o mototáxi, de uma forma para ilustrar, porque realmente é impensável hoje não ter esse modal no município, que hoje acredito eu que seja toda a Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, nas comunidades, é um trabalho de grande relevância para acessar aonde a mobilidade não permite, com o ônibus, com o próprio táxi, é um modal também da antigo, o próprio Uber. Então eles têm uma limitação. E hoje eu tenho certeza que vocês precisam, mesmo agora, para ter um trabalho que desenvolva de uma forma mais tranquila para vocês, para a mobilidade de vocês, seria a realização das obras que a gente passa a ver que tem como fosse canteiros de obras, né? Então, essa atividade do município realmente ir para a prática e trazer o asfaltamento, o saneamento, isso iria refletir de forma muito positiva para vocês. O que vocês acham? Muito mesmo, até pelo gasto da gente, que hoje se a gente trabalhar numa rua que ela é pavimentada, que ela tem asfalto, a moto da gente vai quebrar menos, o custo vai ser menor. Até para a população seria boa também, né? Não, o desgaste pessoal também, porque quando você trabalha numa rua pavimentada de forma correta, você tem uma infraestrutura boa, o seu desgaste físico é menor, porque a gente está ali, o mototáxi, eu costumo dizer que a gente... É engraçado, o para-brisa da moto é a sua testa e o para-choque é a sua canela. Então, se você está ali exposto, totalmente exposto, se você tem uma infraestrutura para você não sofrer com a agressão do local, é muito melhor. O seu desgaste é menor, seu veículo desgasta menos, o seu transporte para o passageiro é mais confortável. Então, assim, uma infraestrutura, um apoio, né, dos governos para poder a gente ter uma infraestrutura melhor, isso seria excelente. A mobilidade urbana, o que vocês acham, não só para vocês, num olhar geral, que vocês estão sempre trafegando por todos os campos ali do município, é para a área da saúde, é no hortifruti, ou seja, aonde o povo está, vocês estão, porque para cada ponto que eles vão, precisam de vocês, a grande maioria. Vocês hoje têm noção de quantos vocês movimentam de pessoas transportadas dia? Vocês têm uma ideia disso aí? Mais ou menos hoje quase 3 mil pessoas dia. Até aí. Se você botar todos os mototáxis, acho que dá bem mais, né? Mais. Vamos calcular assim em torno de nosso ponto são 60 motos. Cada mototáxi ali por dia transporta para lá e para cá em torno de umas 30 a 40 pessoas, isso a gente falando por baixo para não ficar um número muito elevado. Então, se você transporta 30 a 40 pessoas por dia, somos 60. Então, você vai fazendo as contas aí, no final das contas aí, são 400 totais de mototáxi, de modo geral, né? Município. Então, né? assim, o município de modo geral. Então, eu acho que o transporte de pessoas ali dentro do município é muito grande. Eu posso falar que, pelo menos aí, em torno de 50% a 60% da população usa o mototáxi. Uma coisa que me chamou a atenção, no olhar de vocês, como é que ficou o viaduto e aquela cancela que vira e mexe era colocada a muros e depois colocavam abaixo? Como que ficou essa mobilidade aí para vocês? Aquele viaduto foi viável? Foi feito de uma forma do local? Qual é a visão de vocês? Onde seria aquele viaduto para que não tivesse hoje a necessidade de estar passando pela linha férrea? Eu acho que o viaduto para o município ficou muito longe.
Para a gente lá enviar, para trabalhar, para a gente passar pelo viaduto, ficou longe demais. Se fizesse uma obra que pudesse abrir aquela cancela, pelo menos para carro e moto passar, para a gente ia ser muito melhor. Porque a volta que a gente tem que passar no viaduto, para a gente não... Bem dizer, a passarela, a cancela, ela cortou Japeri no meio. A cidade ficou dividida. Para a gente passar de um lado para o outro, a gente tem que andar quase 2 km. Um lugar que a gente vai por 600 metros, tem que passar 2 km para dar a volta. Ou pelo viaduto ou pelo pontilhão. Para ser mais exato, você vai 2 km até o viaduto, faz a volta no viaduto e volta 2 km para sair no mesmo ponto que você levaria 100 metros para atravessar. Então, onde você atravessava com 100 metros, você agora faz 4 km, ida e volta para sair no mesmo lugar para seguir destino para onde você deveria ir. Então, assim, ali na cancela, para a gente, seria muito mais viável a passagem, né? Uma passagem ali, que fosse uma passagem coordenada, sei lá, com uma sinalização adequada, se fosse o caso um guarda municipal ou alguém, uma pessoa que fosse responsável pela sinalização ali, seria ideal pra gente não, pro município todo. Se tivesse uma cancela, uma cancela ficava ótimo pra gente. Isso, tivesse, antigamente, sou morador desde que eu nasci em Engenheiro Pedreira, há 51 anos. Antigamente tinha uma cancela de madeira, tinha um cara que levantava e abaixava e levantava quando vinha o trem. Então, assim, até isso, que é uma coisa arcaica, pra gente seria mais útil do que dar essa volta no viaduto. Essa volta ao passado da cancela pra gente... Isso aí. Já houve da parte de vocês alguma reivindicação nesse caso? De fazer com que vocês conseguissem transpor de um lado para o outro de uma forma mais rápida? Porque o viaduto já está lá e o poder público vai dizer, né? Se nós hoje estivéssemos aqui um secretário de obra, ou então o majoritário, a prefeita aqui, certamente iria se portar da seguinte forma: não, tem um viaduto e o correto é usar o viaduto. Mas aí o viaduto, ele ficou tão afastado pela ótica de vocês, que ficou aí inviável sair do ponto que está para voltar novamente a andar, como você falou, 2 quilômetros, né? E acredito que, se pensarem ali, botar um trabalho de engenharia ali, conseguiria fazer algo para transpor ali dos fundos da Secretaria de Ação Social ali o mercado. Eu acredito que poderia ser viável, mas eu gostaria de ouvir vocês, porque é vocês que estão lá na linha de frente, é vocês que têm esses dissabores. Eu tenho certeza que muitas das vezes a própria guarda municipal deve, em algum momento, travar vocês. Eu queria saber de vocês. Já pensaram de fazer essa reivindicação? Olha, eu tenho aquela visão ali da seguinte forma: eu acho que quando foi feito o viaduto, poderia ter sido feito um planejamento melhor para se fazer aquele viaduto aonde era a cancela antigamente. Porque a cancela antigamente ela não era no local onde em frente ao mercado. Ela era do lado do DPO. Aí só que foi construído um prédio, foi fechada a cancela e ela mudou de local. Mas mesmo ela partindo do ponto do DPO, aqui em Morro Agudo tem um exemplo sobre isso. Eles estão fazendo o viaduto no centro de Morro Agudo. Tem obras, tem a obra ali com casas e tudo ali, foi feita a adequação e conseguiram fazer o viaduto ali. Eu acho que ali no centro de Engenheiro Pedreira tinha condições de puxar um viaduto, ele não seria um viaduto reto. Não seria um viaduto reto, ele teria que fazer uma curva, mas com a estrutura perfeita, uma engenharia perfeita, e ele saindo ali ou por trás do mercado, ou seguindo na rua também, Marcelo. Aquela rua bem na linha mesmo, ali onde é a arena. Ela podia descer ali na arena também, entendeu? Teria como fazer o acesso. Eu acho que se fosse feito um estudo, teria como fazer. O que acontece? Também tem que ter o poder público também. Isso, tem que ter interesse público, né? Tem interesse público para fazer também. Às vezes também não tem um interesse público. Bom, o fato hoje é que tem o viaduto e a cancela, ela está praticamente liberada, porque não só para pedestre, pessoal com bicicleta, moto, só não passa por enquanto carro, né? Mas está uma coisa assim bem à vontade. De uma forma precária, né? O que acontece naquela passagem lá? Se tivesse feito uma passagem ali decente, uma passagem que a gente pudesse passar mais rápido, é mais fácil ter um acidente agora, que do jeito que está ali cheio de buraco, você não sabe se olha para o trem ou se olha para o buraco. E os passageiros, as pessoas também andando, circulando ali no meio das motos. Viaduto. Eles não querem. Às vezes a pessoa mora no Bonfim. Me leva pelo viaduto, eu não vou porque é muito longe. Às vezes a pessoa não quer, a pessoa quer hoje, o tempo, ela quer o tempo curto. Você já pega um mototáxi para chegar mais rápido em casa. Ela quer rapidez.
Rapidez, E com porque hoje, segurança também, né? com Não é só segurança, rapidez. hoje dentro do município, o mototáxi que movimenta o pessoal dentro do município. A ideia do mototáxi é versatilidade. Se Sim. você for dar a volta no viaduto, onde é que vai estar a rapidez? Onde é que vai estar a necessidade de você chegar rápido no local onde você vai? Rápido e com segurança, né? A gente passa naquela cancela ali, sabe que não é regular, sabe sim. que a gente está passando ali de uma forma errada, mas é um meio de você conseguir levar o seu passageiro, porque se a gente não passar ali, o passageiro não vai. Ele prefere atravessar e pegar do outro lado. Ou de lá do outro lado, quem tiver que vir para cá também, atravessa e pega do lado de cá. E todo mundo também sabe quando tem aqueles problemas perto daquele viaduto que não dá para passar. O viaduto para mim foi um elefante branco. Essa é a verdade. Eu acho bacana isso aí, inclusive na ótica do Nino aí, essa consciência de que você falou, nós estamos usando a passagem ali de uma forma até irregular. Vocês reconhecem isso, mas isso é que é bacana, é a consciência do que a coisa não está fluindo como deveria. Vocês passam com bastante atenção, mas o poder público podia ter se aproximado um pouquinho mais e feito uma análise de impacto ali da questão de acessibilidade, né? Mas agora acredito eu que não tem a possibilidade de se rever isso, porque se fizer um viaduto ali também não é viável, um cuidado no outro, mas a gente, como a nossa proposta aqui é estar ouvindo vocês, a importância que vocês têm para a cidade, a relevância que vocês têm, o trabalho que vocês levam para cada lar que vocês conduzem a comodidade, né? É a comodidade, porque o gestor hoje, ou de governos passados, de agora, não conseguiu ainda ter a percepção da acessibilidade para produzir conforto para o munícipe. E vocês já pensaram nisso há mais de 20 anos. Né? A pessoa ingressa na moto de vocês e fica na porta de casa. Né? Então, o gestor público precisava ouvir, fazer... E vocês são uma categoria que hoje vocês acham que estão... São quantos mesmo na cidade? Vocês acham? De 400. 400? Torno de 400. Fora os motoboys, botar mais 150 motoboys. Isso aí. 550 motos trabalhando hoje. Os motoboy, entregadores de lanche, deliveries. Quase na mesma categoria da gente. Os deliveries, né, que tem também lá. Porque nós transportamos os passageiros e eles transportam produtos. Os produtos na então, cidade. Realmente São muita quase a moto. categoria da gente. Fora as pessoas que têm moto e que circulam pela cidade. E entre vocês? Porque vocês sabem, né? Vocês têm um momento ali que dá aquele up, que tem um horário que tem um maior pico, tem um horário que vocês falam assim, agora eu vou para casa, ou tem um entre vocês e fala assim, bom, agora eu vou fazer delivery. Isso acontece ou não? Tipo, olha, é o cara que vai rodar hoje levando as pessoas para... O pessoal que está na farmácia, que trabalha com a gente. Do nosso mototáxi ali, mototáxi não, de modo geral, tem mototáxi ali que trabalha em N serviços diferentes, inclusive com motos em outros serviços. E vão para lá e fazem o mototáxi, ele acaba sendo uma complementação da renda daquele trabalho. Alguns que já têm um trabalho legalizado, né, com carteira assinada e tudo, e o mototáxi se torna uma complementação da renda. E tem aqueles que usam o mototáxi somente como sua renda. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora, e aí vocês vão responder para mim depois que a gente fizer nosso intervalo. A pergunta é: já houve avanço em alguns bairros para proteger o mototaxista, para levar mais conforto às pessoas? Guarda só um pouquinho. Então, retomando aqui a nossa entrevista, eu vou retomar da pergunta que fiz. Houve melhoria em algum lugar, algum bairro que vocês possam citar, onde o mototaxista teve mais conforto para poder se abrigar? Teve sim, Almir. Lá no Delamar, o secretário da gestão, que hoje não é mais secretário, ele fez um ponto por mototaxista do Delamar. No Alecrim ele fez outro ponto, também onde tem um banco, tem uma cobertura. No bairro Luiz Gonzaga ele fez um também, e fez um no Santa Amélia. E no Itaú ele fez um recuo aonde o mototaxista ficava quase no meio da rua. Ele fez um recuo de mais de 1 metro, aonde a acessibilidade ficou muito melhor, porque ele tinha naquela época tinha uns engarrafamentos por causa do mototáxi. Na visão dele,
ele já chegou mais para a calçada, que a calçada também lá era larga, agora pô, o trânsito flui normal. Foi o antigo secretário que propôs isso por meninos que estavam precisando. Então, no centro houve a melhoria na acessibilidade, dando conforto aos pedestres e dando também uma qualidade de saída melhor para o mototaxista. E nesses bairros eles tiveram abrigo, é isso? Teve no Santa Amélia, teve no Alecrim, Luiz Gonzaga e teve no Delamar também. Poxa, legal. Isso são coisas que são pontuadas como positivo. E aí, o Nino, qual a tua visão? Em relação ao que o Marcelo está falando, questão de visão, quando a gente começou o mototáxi, a gente tinha visão de, na verdade a gente estava desempregado, querendo arrumar um meio de sustento, e a ideia era ganhar dinheiro. As pessoas olhavam assim e torciam a cara e via a gente, pô, como, não, tá maluco, vão andar de moto. Hoje em dia é fundamental o mototáxi para o município. Se você chegar no município e falar que vai tirar o mototáxi, a população vai chorar. Isso. A população vai gritar, vai berrar, eles vão fazer manifestação porque não tem como tirar o mototáxi do município hoje, né? Então isso é questões de visão. Nós tivemos uma visão naquela época, conseguimos futuro, né? fazer o mototáxi hoje ser uma forma de transporte para a população e fonte de renda para a gente. E hoje dentro do município, que abrange a população, hoje é o mototáxi. Isso né? aí, com certeza. Nino, tô falando de visão, essa visão que nós tivemos do mototáxi, né? Isso aí. Tipo, que hoje, pô, são mais de 400 pessoas trabalhando. Teve um governo, se eu não me lembro, era acho que 2001. O cara teve a visão de fazer um montão de muro industrial. Aí, ao invés dele fazer asfalto, ele fez muro industrial e convidava as empresas, o pessoal, pô, o cara, ao invés de fazer asfalto, tá fazendo muro. Ficou todo mundo, pô, esse cara é doido, esse cara é doido. Hoje tem um monte de empresa. Tem mais de 20 empresas lá. Aí, semana passada, eu tava olhando no Instagram, aí o rapaz lá teve uma visão de trazer o aeroporto para Japeri. Aí a gente carregando mototáxi, pô, cara, como é que o cara vai trazer o aeroporto para Japeri? É a visão da pessoa de futuro, de trazer mais emprego. Vamos botar trazer um aeroporto. São 10 mil empregos, botar aí mais ou menos. Quantas pessoas vão deixar de pegar o trem para trabalhar na cidade? As pessoas pegam o trem, pegam o ônibus e vão para o aeroporto. As pessoas vão estar pegando o aeroporto diretamente no nosso município. Como que vai crescer o município? É uma visão de futuro, isso, né? Mesmo. Pode ser chamado de louco hoje. Porque hoje é uma cidade dormitória. A pessoa hoje vai sair 4 horas da manhã para trabalhar lá, só volta 10 horas da noite. Aí tu imagina, fazer o aeroporto, a pessoa poder trabalhar em Japeri. E o aeroporto que, se eu não me engano, é um aeroporto de cargas, né? De cargas, né? Vai fomentar todo o trabalho industrial. Porque no centro da cidade, o aeroporto que tem lá, a Azul, o Correio, quando entrega lá, hoje o caminhão não tem como tu fazer não tem como passar aquela demanda, porque o trânsito não deixa. Aqui não, tem um marco rodoviário, tem a Duta para escoar. Imagina, botar aí 2.500 pessoas trabalhando diretamente, indiretamente são 10 mil pessoas. É 10 mil pessoas que vai tirar do trem. E sem contar que é 10 mil pessoas que a gente vai levar até o aeroporto e vai buscar também, leva e traz. Então, olha o tanto de renda que vai aumentar pra gente. Isso aí, o transporte de mototáxi também vai aumentar, com certeza. Isso é uma visão de futuro, isso é uma visão que a pessoa não é da agora, a pessoa tá pensando lá na frente. Esse cara é inteligente, esse cara é... Não, mas vocês também são, porque vocês estão se baseando, inclusive, aí, narrado pelo Nino, que quando vislumbrou a possibilidade do mototaxista, as pessoas olharam de lado. Então, quando se tem uma ideia nova e que vai impactar, tem um olhar de lado, né? O novo sempre tem resistência, né? O novo sempre tem resistência. Depois você vai vendo que aquilo era necessário e aquilo vai melhorar a qualidade de vida de um modo geral. Com certeza. Isso é muito importante e eu parabenizo vocês pela ótica que tem. E olha só, por isso que eu estou tendo o prazer de estar com vocês aqui, porque olha só, estamos falando do mototaxista, da importância de vocês para a mobilidade, e vocês já ultrapassaram essa barreira e trouxeram essa questão que vocês viram na mídia. Então isso é uma questão que vocês estão muito antenados para que realmente o município avance, que avançando todos ganham. Essa que é a realidade. Eu gostaria de ouvir de vocês aqui, se eu tocasse no tópico aqui, esperança, Marcelo. Como é que seria esperança para você no município, para o Nino e para o Marcos? Eu tiro a esperança nessa visão de futuro do aeroporto. É uma esperança que, para Japeri seria uma ótima ideia e ajudar muita gente. Ia tirar muita gente da pobreza também, né? Ia ser uma
não é que seria uma solução, mas ia ajudar muito. Ia ajudar muito. E o Japeri precisa disso. O Japeri precisa de esperança. Boa. E para você, Nino? Eu vejo uma questão mais um pouco assim, mais voltada para a questão de segurança e questão de conforto, né? Então, acho que assim, políticas públicas que sejam voltadas para o nosso conforto, para nós podermos dar conforto para quem a gente transporta para o trabalho que a gente faz. Então, a gente até já falou sobre infraestrutura e tudo mais, não só infraestrutura da cidade, mas infraestrutura para os mototaxistas, de uma forma que a gente tenha como trabalhar de uma forma mais tranquila, com menos exposição ao sol, com menos exposição à chuva, né? Então, assim, a gente tendo mais conforto, a gente tem mais tranquilidade para trabalhar e dar mais conforto aos nossos passageiros. E a sua visão, essa esperança aí, Marco Aurélio? Vou pegar um pouquinho do que o Nino falou na parte da saneamento básico, asfalto. Tem muitos bairros lá precários que não tem, entendeu? Até a parte do saneamento básico lá, que tem muitos bairros. Um bairro que o Marcelo tocou aí, esses bairros que é Santa Amélia, né? São Luís Gonzaga, Belo Horizonte. No próprio bairro que tu mora lá, muito precário. Vou até tocar no assunto aí que ele falou, que no caso que agora está tendo lá no município, estão falando que vai ter saneamento básico, estão tentando lá fazer as obras, mas a gente quer que saia do papel, né? Porque até para a gente mesmo levar a população, que hoje a população depende muito do mototáxi, a gente tem que ter esse conforto que o Nino falou. É uma política pública que realmente faça. Que entendeu? Falar, prometer e não fazer não adianta, tem que fazer. Não adianta. É só o mínimo, é um pouco só que a gente quer, só isso, só o conforto de ter que passar no asfalto, no saneamento básico, porque está muito precário lá pra gente. E depois eu queria ouvir de cada um. O assunto agora seria assim, quanto à restrição ao trabalho, onde é que vocês se sentem mais à vontade, o índice de multa de vocês aumenta ou diminui, porque isso reflete diretamente nos rendimentos, né? Na medida que vocês sofrem multas ou restrição de trabalho, coisa desse tipo, vai impactar na economia, vai impactar nas despesas dos senhores. Como é que está a questão da restrição no município? Assim, a gente, se a gente tem uma forma de mobilidade melhor, né? Como a gente chegou a comentar a questão da cancela, por exemplo, tem a questão da feira livre. A gente sabe que moto não pode passar pela feira livre, mas, poxa, quando a feira livre está no município, ela fecha exatamente uma ligação de um bairro ou outro. A gente precisa de ir para outro bairro e você tem que dar uma volta enorme. Então, isso prejudica o transporte e a mobilidade, a rapidez do mototáxi. Eu acho que poderia ser pensado uma forma de não impedir de ter a feira livre, muito pelo contrário, que a feira livre ajuda a gente, mas ter uma forma que a gente pudesse passar sem precisar de passar pela feira para não ser multado, ou passar por cima das calçadas, que não é o correto, que a gente não faz, a gente procura não fazer, e a gente também não sofrer represálias com relação à multa, não que seja errado, né? As multas podem até às vezes ser de uma forma correta, mas tem que ter um bom senso em relação à necessidade do nosso transporte. Se não for feito alguma coisa para poder nos ajudar, a gente quer fazer o correto. Mas como que a gente faz o correto? Por exemplo, citando a cancela novamente. Como que a gente não vai passar pela cancela? A volta pelo viaduto é tão contramão para a gente, entende? Então, como que a gente não vai passar ali, às vezes empurrando a moto no meio da feira, se a gente tem que dar uma volta enorme? Às vezes você vai sair dali da praça, que é o nosso ponto, para levar o passageiro ali perto do Parque Santos, que é uma distância mínima, dá menos de 1 quilômetro. E você tem que dar uma volta de mais 1,5 km a 2 km para poder desviar da feira. Então, assim, não estou criticando a questão da feira. A feira livre, eu acho que ela tem que estar ali, pode continuar no mesmo lugar, mas tem a possibilidade de se chegar um pouco para o lado, fazer uma passagem por trás das barracas, ou alguma forma no cantinho da praça, a gente passar um acesso pelo cantinho da praça de forma que não atrapalhe a feira, alguma forma que seja benéfico para a gente. A gente não quer cometer erros para levar multa, a gente quer fazer o correto, mas muitas vezes a gente deixa de fazer, muitas vezes a gente deixa de fazer, uma parceria com o município, ou a guarda municipal, uma parceria, a gente quer uma parceria para não
para não queremos prejudicar o trabalho de ninguém. deles. Só não queremos também ser prejudicados. Isso aí. E outra coisa, né, que salta aos olhos, né, até no campo do direito. Então, quando o poder público achar que vocês estão fazendo algo de forma em desacordo com o regulamento, é necessário que se tenha primeiro, notifique-se primeiro, para depois multar, né? Seria o correto isso? Ou acontece nessa ordem ou não? O correto seria também, quando for fazer uma obra, chamar também quem está diretamente ligado lá. Nós trabalhamos, bem dizer, na praça. Quem vai ser afetado, Os né? comerciantes trabalham lá na praça. Tinha que ter uma reunião, chamar todo mundo, falar assim, pô, o que é bom para vocês? Como é que fica melhor para vocês? Como é que só posso melhor para vocês aí? Tem que expor para a gente também uma maneira também da gente trabalhar certo também. Fala, pô, para vocês tem isso aqui, mas não tem conversa, não tem um meio de comunicação. Cobrar é fácil, né? Tem que ter uma pessoa bom que escutar, faça esse elo de comunicação com a gente. Às vezes a pessoa só quer, não, eu vou fazer aqui daí, mas se chamar a gente para conversar, fazer uma audiência pública, né? Que tá a pessoa que está no dia a dia ali. A gente que sabe que pra lá e pra cá, o que é pesado para a gente, o que é leve. Moral da história, uma consulta pública, não é? Isso. Sempre que for fazer alguma inovação ou trazer algum benefício, para se ter noção de que aquele benefício vai ser positivo para o geral, monta-se uma pauta, faz uma consulta pública, noticia nos locais de grande circulação. Olha, estamos fazendo essa pauta aqui para ouvir aqui acerca desse assunto. Aí qualquer um comum pode ir participar dessa consulta pública e opinar, porque na verdade, quando se fala em gestão pública, é algo que não tem dono, todos são dono, é de todos. Todos têm a obrigação de zelar, todos têm a obrigação de fazer direito, de fazer a coisa que está dentro do regulamento, mas é feito assim? Muitas das vezes não. Mas olhando para vocês têm consciência do que está dentro do regulamento, do que está fora, querem opinar, querem participar, porque quando você participa de um contrato, você não, quando ele é trazido até vocês partilharam daquilo, não tem nem mais o que se questionar, porque você fala assim, eu participei desse processo, eu opinei, então nós estamos agora que fazer o quê? Fazer a nossa parte. Então é muito relevante que o poder público, através dos representantes legais, que é na Câmara, trazer pautas públicas para esse sentido. Precisa ser ouvido. Isso aí. Quando a gente participou de uma audiência pública, foi até na Câmara Municipal, a gente participamos da Lei 1092 de 2004. Foi a última vez que a gente tivemos uma audiência pública para tratar de mototáxi. Foi onde que implantou a lei municipal aqui no Japeri. Foi a Lei 1092 de 2004. De lá para cá, não teve conversa com gestor público a gente. Chamar a gente, perguntar o que a gente está precisando, o que é melhor para a gente, se precisa de um bebedouro, de um banheiro químico, de uma cobertura decente. Eles não chegam até a gente para conversar. Que nós temos a nossa necessidade. A gente sabe que da nossa necessidade, a gente que sabe, não são eles que quer colocar para a gente. E tem que chamar a gente para conversar. Vocês têm relevâncias em dois sentidos. Pelo quantitativo de pessoas que atuam diretamente, de cada um de vocês, quantas pessoas estão por trás de vocês, a família que vocês representam. Né? Olha o quantitativo que dá grande. Soma-se isso às pessoas que vocês transportam. Então, quer dizer, é algo que tem que ser pensado com um maior carinho, uma atenção. Olhar com bons olhos. Né? Isso, e eu sempre eu defendi essa bandeira, mobilidade urbana. Mobilidade urbana é uma coisa que tem que ser bem pensada, que todos ganham. Porque quem pensa hoje, para amanhã, seus netos estejam usufruindo das coisas que vocês escolheram hoje. Né? Acessibilidade é tudo. Porque, lamentavelmente, o nosso país fala para tratar tudo de forma igual. Mas e os desiguais? E os deficientes? Eles têm a mesma igualdade? Eles não têm a mesma igualdade. Então, temos que ter essa sensibilidade. Vocês transportam pessoas de vários setores, de vários segmentos da sociedade, então tem uma relevância muito grande. Para a gente até não se estender muito, porque vocês também têm um tempo de vocês, para nós encerrarmos nossa entrevista, eu gostaria que
entrarmos agora nas considerações finais. Eu gostaria de ouvir Marcelo, Luiz Fernando, Nino e o Marco Aurélio. Com a palavra, Marcelo. Então, essa entrevista foi muito boa. Aqui a gente expõe nossas necessidades. E acredito que muita gente vai ver seu canal, o canal Correio da Baixada, é o jornal Correio da Baixada. Através da gente, através da nossa família, dos nossos passageiros. Hoje eles vão ver que a gente também está tentando se engajar também na política pública, de uma maneira que ajuda a gente, de uma maneira que a gente também seja favorável nisso. Acredito que vai melhorar muito. Obrigado, Nino. As pessoas, eu tenho uma visão com relação ao mototáxi no seguinte sentido. Na pandemia, teve uma mudança de comportamento das pessoas em relação ao fast food, né? As entregas de comida e tudo mais. O nosso mototáxi, de um modo geral, que eu falo assim, o mototáxi do município, ele não transporta só pessoas. Tem passageiros que tem tanta confiança na gente que eles falam assim, pô, tem como você comprar isso para mim? Tem como você levar meu filho no colégio? Você leva crianças no colégio? Então, assim, o pai não precisa de ir. O mototáxi leva e busca a criança no colégio. Então, assim, a gente não faz só um transporte de pessoas, a gente tem transporte de confiança. E é fundamental. Não tem como, hoje, você tirar, eu não digo só Engenheiro Pedreira, eu digo até de um modo geral, não tem como você tirar o mototáxi das regiões onde tem, porque o mototáxi ele se tornou fundamental para transportar essas pessoas. Então eu acho que o poder público ele tem que ter, como você falou, tem que olhar com bons olhos, tem que ouvir o que a gente precisa. Não é porque a gente quer levar vantagem, a gente quer melhorias para atender melhor. Então a gente precisa que o poder público ouça a gente, porque se não tiver alguém para poder dar apoio a gente, para ouvir a gente, o que a gente vai fazer? A gente vai recorrer a quem? Então, o poder público, a gente precisa de alguém que nos ajude. Boa. Marco Aurélio. Eu só tenho como agradecer o senhor por ter feito essa live pra gente aqui. E as palavras deles que eu levo isso aí, porque o poder público não ajuda a gente em nada, só sabe criticar, mototáxi é isso, mototáxi é aquilo, sendo que hoje a população lá em Japeri depende muito do mototáxi, entendeu? Porque o transporte público está beleza, o mototáxi que transporta o passageiro lá para tudo que é lugar, entendeu? Então, eu fico agradecidíssimo a vocês e encerramos aqui mais um programa com o Correio da Baixada, entrevista. Encerramos a entrevista aqui com os mototaxistas de Japeri, aproveitando a oportunidade para que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Forte abraço.